Tá? A função G, ó. Isso aqui é a soma de rima, é essa soma aqui. G de CI, delta XI. Onde quem é G de CI? Quem é? 2π, CI, F de CI. Então, quem é a função G? G de X é 2π, X, F de X. Tá? Eu posso dizer que N tende ao infinito quando P tende a zero? Hã? N tende ao infinito quando P tende a zero ou não? O fato de N tender a infinito não garante que a norma de P tende a zero. O que vale é, se a norma de P tende a zero, N tende a infinito. Porque eu posso fazer N tender a infinito sem necessariamente a norma de P, sem que a norma de P tenda a zero. Basta você. Está aqui essa partição. Ó. Começa com aqui. Tem 2, né? N igual a 2. N é igual a 3. N é igual a 4. N é igual a 5. N está tendendo a infinito, mas a norma de P está tendendo a infinito? Não. Tá certo? O que acontece é o seguinte, se a norma da partição tende a zero, então o N tende a infinito. Tá bom? Por isso é que o importante não é N tender a infinito, é a norma de P tender a zero. Se a partição é uniforme, se você só considera partições uniformes, uma coisa leva a outra, mas em geral não, entendeu? Diga. Toda vez que eu rotacionar de uma forma, eu não vejo isso, aqui merece saber o volume, utilizando dessa forma. Desde que a F seja, desde que você tenha essas condições, ó. Olha o integral, 0 menor que igual a, menor do que B. Olha isso aqui. Tá? Eu tenho, ó, antes, a região está antes do eixo de rotação. Ou antes ou depois. Funciona do mesmo jeito, tá? Veja aqui, ó. Vamos ver, vamos generalizar essa fórmula, tá? Ver o que é que está por trás dela. Então, primeiro, vamos aplicar. Encontre o volume do sólido de revolução, obtido pela rotação, do volume sólido de revolução obtido pela rotação, vírgula, em torno do eixo das ordenadas, que é o eixo x igual a zero, tá? Da região ômega limitada pelo gráfico de f de x igual a
x2 menos 3x e pelo eixo x igual a 0. Que é o eixo das abscissas. Hã? O quê? Aqui é... Aí me equivoquei outra vez. É y igual a 0. Limitada... Eu que errei aqui. Agora consertei. Ainda bem que você falou que aí eu... Então, solução. Encontre o volume do solo de revolução obtido pela rotação em torno do eixo das ordenadas, tá certo? Da região ômega limitada pelo gráfico dessa função e pelo eixo das abscissas. Então, solução. É necessário esboçar o gráfico, tá? Das funções envolvidas para você ter a região. Ou seja, você precisa esboçar pelo menos a região. Não precisa esboçar o sólido. Mas isso é fácil porque... Onde o quê? Onde a função é 0. Vamos lá. Essa função, qual é o gráfico dessa função? Aí você vai dar a resposta aqui, ó. Isso é uma parábola, tá? Vou mudar um pouco para estar de acordo com o que estava descrito, para que fique fiel ao que foi descrito. Eu vou colocar aqui 3x menos x2, tá? Só invertir. Então, isso aqui é uma parábola. O gráfico de f é uma parábola com cavidade voltada para baixo, que tem duas raízes. Quais são? 0 e 3. Então, você tem um 3 aqui. E você tem essa parábola com concavidade voltada para baixo. Tá? Tá aqui. Diga. Não, precisa não. Então, isso aqui é o gráfico da F. Tá? E o eixo das abscissas, o eixo y igual a 0, é esse eixo aqui, ó. É o eixo das abscissas. Não confunda, esse é o eixo y igual a 0. Gráfico da F. Então, essas duas curvas, o gráfico de F e essa reta, limitam esta região ômega aqui. E eu vou rotacionar essa região em torno desse eixo. Aí eu obtenho um sólido de revolução. Qual o volume desse sólido? É só você colocar essa situação de acordo com esta fórmula. De acordo com esta fórmula aqui. Por favor, obrigado. Quem... Não, mas agora eu estou rotacionando em torno desse eixo. A fórmula foi desenvolvida assim, ó. O eixo das ordenadas, é o eixo y, que é o eixo x igual a 0. Ela é delimitada pelo eixo x, mas ela rotaciona no eixo y. Eu estou rotacionando aqui, mas a região é limitada pelo gráfico da F e pelo eixo x. Tá? Hã? Não faz sentido, tá? A região é essa. Então, à luz dessa fórmula aqui, ó. A fórmula é essa, ó. A fórmula é essa. O volume é dado por essa fórmula. Que é o quê? Integral de A a B. Vou colocar a fórmula aqui. O volume é integral de A a B de 2π x f de x. Integral, né? Integral definido. Quem é o A? Quem é o A? Vou aplicar 0. Quem é o B? 3. F já está aqui. É a F. Tá? Então a fórmula, tá? Então tens. Então vou apagar aqui.
Então, veja. Sendo S o referido sólido, ó, sendo S o referido sólido, sólido, tens volume de S, que eu denoto assim, é igual a, sei lá, tá? Integral de quanto? De 0 a 3, de quem? De 2πx, f de x, dx, que fica igual a quê? A 2π, constante, cai fora da integral. Integral de 0 a 3 de x vezes f de x. Quanto é f de x? 3x menos x2. Integral em x. Que dá, portanto, 2π vezes integral de 0 a 3, tá? Eu preciso multiplicar para integrar. Quanto, hein? 3x ao quadrado menos x3. Integral em x, tá? Que fica igual a quê? A 2π vezes primitiva disso aqui, x3, que é 3x3 sobre 3, menos o quê? x4 sobre 4. Igual. Isso aqui de quanto? De 0 a 3. Tá? Então, isso dá o quê? 2π vezes o quê? 3 a terceira, né? Menos quanto? 3 a quarta sobre 4. No zero dá zero. E eu prefiro fazer essa conta assim. Fica 2π vezes, coloca 3 a terceira em evidência. Tá certo? 3 a terceira, que dá quanto? 27 vezes o quê? Vai ficar 1 menos 3/4. Cuidado. Então, isso aqui me dá... Dá quanto? Dá 2π vezes o quê? 27 vezes 1 menos 3/4 dá 1/4. Então, isso aqui dá 2, dá 1 meio, né? Então, dá 27π sobre 2 unidades de volume. Então, tá aí. Tá? Integral de 0 a 3, 2πx vezes f de x. Aí a f você joga aqui, 2π cai fora. Fica 3x2 menos x3. Integral aqui dá 3x3 sobre 3, dá x3. Aqui dá x4 sobre 4. No zero dá zero. Então fica só o volume do 3 que dá essa conta aí. Não? Mas vamos... generalizar esta fórmula, ou seja, enxergar o seu significado para poder generalizar, tá? Ver o que é que está aqui, ó. Ver o que é que está aqui. O que é que está embutido aqui? O que é que essa fórmula diz? O que é essa integral? Pode ser visto isso geometricamente. Deixa eu apagar isso aí e reproduzir. Tá? Apagar isso aí. Vou apagar aqui.
Então eu vou colocar a situação em que eu tenho novamente aqui. Deixa eu apagar tudo. Para você ter uma interpretação da forma. Ó. Deixa o Y. E o A. Tá aqui o B. E a função F aqui. E eu vou girar a região, né? Região limitada pelo gráfico da F. F maior que ou igual a zero ao longo do intervalo fechado a B. O A maior que ou igual a zero e menor do que B, tá? A situação que eu tinha lá. Então, ao girar essa região, eu obtenho o quê? Esse sólido de revolução. Vou tentar desenhar o que eu não estou vendo. Correto? Tá? Então isso aqui vem bem pra cá, né? Pra cá. Aqui. Aqui. E isso eu tô vendo aqui. Certo? É uma ideia do sólido. Só que é o seguinte, olha, pessoal. Para cada x no meio do intervalo AB, para cada x pertencente ao intervalo fechado AB, considere o palito, ou seja, o segmento que vai desse ponto até o gráfico de F. O gráfico de F é isso aqui. É esse pedaço. Ó. Isso aqui é o gráfico da F, tá? O gráfico da F está aqui. É essa curva. Ó. Essa curva é o gráfico da F, certo? Então, para cada x, considere esse palito aqui. E agora, foque no seguinte. Faça a rotação só do palito em torno do eixo das ordenadas. Quando eu rotaciono o palito, eu obtenho não o invólucro de cilindro, mas a casca de um cilindro, a lateral de um cilindro. Tá? Eu obtenho essa lateral aqui. Ó. Isso aqui vem bem aqui. Opa! Foi com azul, aí lascou. Deixa eu pegar aqui. Só apagar. Fazer uma reconstituição aqui. Tá certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Tá melhorando o desenho. Então tá aqui o A. Aqui é o A, né? O B e o X. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rotacionar só o palito, ó. Então, quando eu rotaciono só o palito, eu obtenho o quê, hein? A casca de um cilindro. Só a casca do cilindro, tá? Porque eu rotaciono só o palito. É uma folha, é a casca do cilindro. Essa casca de cilindro, ela tem uma área.